E aí, pessoal, tudo bem? Vou fazer um videozinho rápido que eu prometi para meus alunos, tá? Eu falei que eu ia aparecer no vídeo. Bom, eu tentei aparecer de tudo que é forma nesse vídeo, até que eu desisti, porque ou aparecia eu ou aparecia o conteúdo, tá? Então, se alguém puder me ajudar em algum momento depois, que eu gostaria de aparecer, mas realmente não consegui e por hoje vai ficar assim, né? Que eu prometi que eu ia entregar esse vídeo para eles hoje, tá? O assunto é retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá? Então aqui eu tenho duas paralelas, a reta R e a reta S, tá? O que são retas paralelas? São retas que não se encontram, tá? Eu vou sempre ter um espaço aqui, ó, entre elas. Por mais que eu estique essas retas, elas não vão se encontrar, tá? E aí o que acontece? Acontece que agora eu vou cortar essas retas paralelas por uma reta que eu estou chamando ela de transversal. Então a reta transversal é aquela que corta as paralelas. Na verdade eu estou chamando ela de T, tá? Respeita o meu T, esse é meu T, tá bom, gente? E quando eu faço isso, acontece que eu estou formando ângulos entre as minhas retas paralelas e a minha reta transversal. Por exemplo, eu estou formando um angulinho aqui, tá? Estou formando outro angulinho aqui e assim por diante, tá? Outro. E eu formo tanto ângulos aqui nessa parte de cima, entre R e T, quanto aqui embaixo. Também formo ângulos entre a reta S e a reta T, a minha transversal, tá? E se eu der nome para esses ângulos para ficar um pouquinho mais fácil a minha visualização, tá? Então, ó, vou dar nome, vou trocar de cor aqui, eu gosto desse azul. Eu vou chamar esse carinha de A, esse de B, de C e de D. Preste atenção que eu fui neste sentido, eu fui no sentido horário. Embaixo, eu tenho que ir exatamente no mesmo sentido e começar exatamente por onde eu comecei. Então, se eu comecei aqui o meu A, eu vou ter que começar embaixo também aqui embaixo, tá? Na mesma posição que eu comecei em cima, eu começo embaixo, tá? Então, continuando na ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Esse é o nome que eu quero dar para os ângulos para facilitar a minha visualização, tá? Então, o primeiro caso que eu tenho aí são os ângulos OPV. O que significa OPV? Ângulos opostos pelo vértice, opostos pelo vértice, tá? Quem são opostos pelo vértice aí em cima? Gente, vértice é esse ponto aqui, ó, esses pontos de encontro entre a transversal e a paralela, tá? Então, se eu tô falando que é opostos pelo vértice, né? Eu tenho que, por exemplo, oposto pelo vértice do ângulo A é o carinha que está aqui do outro lado. Vai ser um ângulo C, tá? Vai ser um ângulo C. Então, oposto pelo vértice do A é quem? O C. Vou escrever aqui, tá? Para ficar bem dizido. Meus alunos me querem a morte quando eu falo errado assim. Mas eu falo brincando, tá, gente? Então, oposto pelo vértice do A é o C. Então, olha, oposto pelo vértice, eu vou ter quatro pares de opostos pelo vértice. Eu tenho o A, o ângulo A e o ângulo C, por exemplo. Qual seria outro oposto pelo vértice aí? Tá de rosa agora. O B e o D, tá bom? Porque, ó, cada um tá de um lado do vértice, tá? Então, eu tenho o B e o D. Em cima, acabou os opostos pelo vértice. Aí, eu vou olhar lá embaixo. Quem é oposto pelo vértice do ângulo E, por exemplo? Vai ser o ângulo G, tá? Então, eu tenho o E e o G.
E quem é oposto agora pelo vértice? Por exemplo, daqui, ó, do ângulo F. Vai ser o H, o ângulo H. Então, tenho F e H também como pares de ângulos opostos pelo vértice. Tranquilo? Depois disso, deixa eu escrever logo aqui para vocês. Qual é a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Eles são iguais, tá? Não vou nem falar congruente, vou colocar iguais. Tá parecendo um Q, né? Mas são um G. Eles são iguais, tá? Então, o ângulo A e o ângulo C são iguais, tem a mesma medida, tá bom? No matematiquês, eles são congruentes, tá? Correspondentes, que seriam ângulos correspondentes? Também tenho 4 pares de ângulos correspondentes, tá? Par, gente, que é parzinho. Parzinho, ó, são grupinhos de 2, tá? Esses são pares. Então, nos correspondentes, eu também tenho 4 pares, tá? Quem são os correspondentes? Ó, olho para o A e vejo quem está exatamente na mesma posição do A, só que aqui embaixo, tá? É o ângulo E. Então, o A e o E, eles são ângulos correspondentes. Aí, vou colocar aqui, ó, primeiro par, A e E. São ângulos correspondentes. Segundo par de ângulos correspondentes, o B. Quem é correspondente ao B? Quem está na mesma posição que ele, só que na parte de baixo, tá? Então, o B e o F são outro par de ângulos, é o outro par de ângulos correspondentes, B e F. E tenho mais 2, tá? Por exemplo, o C e o G também são pares de ângulos correspondentes. Vou escrever bem aqui embaixo, C e G. E por fim, qual é o último par de ângulo correspondente? De ângulos correspondentes? O D e o H. D e H também são ângulos correspondentes, tá? Qual é a propriedade dos ângulos correspondentes, tá? É que eles são iguais também, tá bom? Também são iguais. E eu escrevi ali, né? Tem que colocar bem aqui, ó. Também são iguais, tá? Então, tanto os ângulos opostos pelo vértice, quanto os ângulos correspondentes, todos eles são iguais ao seu parzinho. Significa o quê? Até então, aqui no OPV, o A é igual ao ângulo C, tá bom? Aqui no correspondente, o A é igual ao ângulo E, tá? E assim por diante. Agora, quando chega nos colaterais, vou apagar bem aqui, tá? Primeiro os alternos, dar uma pausa nele. Apagar. Os colaterais também são 4 pares, tá? Mas eu vou dividir ele em 2 situações. Eu tenho os colaterais internos, que são 2 parezinhos, e tenho os colaterais externos, que também são 2 pares, tá? Quem são os colaterais internos? O que significa interno e externo? Aí, tá? Eu vou pintar aqui, tá? Região interna. Região interna é tudo aquilo que tá dentro, ou seja, tudo que fica aqui nesse meio, entre as minhas 2 paralelas, tá? Tudo que está entre as minhas 2 paralelas é a região interna. Interna. Então, quem são os ângulos que estão na região interna? São os ângulos D, C, F e E, tá? E o que seria a minha região externa? É tudo que está fora. Então, é o que está aqui em cima, tá fora das 2 paralelas. E o que está aqui embaixo também, ó, também minha região externa, tá? Então, a minha região externa, ela é dividida em 2 partes, lá em cima e aqui embaixo, tá? Continuando, colateral. Gente, esse có, tá? Na língua portuguesa, isso aqui, ó, có,
é um prefixo que significa mesmo. Então, ó, colateral, mesmo lado. Tá no mesmo lado. Mesmo lado de quem? Da transversal, tá? Da transversal. Então, se eu quero encontrar os colaterais internos, ou seja, tá aqui dentro, tá? Está aqui no meio e está do mesmo lado da transversal. Por exemplo, o D tá aqui dentro e o E estão do mesmo lado da transversal de forma interna, tá? Então, esse é o primeiro par de colateral interno, D e E. E o segundo par de colateral interno é o C, que tá aqui dentro, e o F, no mesmo lado da transversal. Então, C e F. Pronto. Esses são os dois pares de colaterais internos. Lembrando, colaterais são 4 pares, 2 internos e 2 externos. Então, bora lá agora encontrar o externo. Quem seriam os externos? Sempre, gente, vai ter um em cima e um embaixo, tá? Então, externo, eu tenho o A. Quem tá do mesmo lado da transversal, só que lá embaixo, o H, tá? Então, eles são os meus colaterais externos. Então, aqui eu tenho o A e H. Qual é o outro par de colateral externo? O B e o G, tá? O B e o G. Esses são os meus colaterais externos. Aqui, ó, B e G. Prontinho, 4 pares, tá? De colaterais. E qual é a propriedade dos colaterais? Lembra? Os OPV são iguais, os correspondentes são iguais. E os colaterais? Os colaterais são suplementares, tá? Suplementares. O que significa isso? Que a soma deles, tá? Vou botar um S de soma, é igual a 180 graus, tá? A soma deles é 180 graus. Então, se eu somar, por exemplo, o D mais o E, isso tem que dar 180 graus, tá? Bora olhar lá pro desenho. O D mais o E é 180 graus. Então, aqui a gente tem que o F, mais o C também é 180 graus, porque também são colaterais internos, tá? E os externos também é a mesma coisa. O ângulo A mais o ângulo H vai dar 180 graus. O ângulo B mais o ângulo G vai dar 180 graus, tá? Isso não é difícil de ver, não é difícil de demonstrar, tá bom? Mas, enfim, se eu for parar para demonstrar, o vídeo vai ficar super longo, né? Bora para os agora alternos, tá? Os alternos, assim como os colaterais, também são divididos entre internos, tá? E externos. Deixa eu ver aqui. Externos, tá bom? Presta atenção. Nos colaterais, a gente tinha que eles tinham que estar no mesmo lado da transversal. Agora, nos alternos, tá alternando. Então, eu tenho de um lado da transversal e do outro lado da transversal. Lembrando, um tem que ficar em cima e um tem que ficar embaixo, tá? Então, os colaterais internos, eu tenho como exemplo D e F, tá? Então, ó, D, o ângulo D e o ângulo F. Outro colateral, né? Desculpa, outro alterno interno. Será que eu tava falando colateral esse tempo inteiro? Mas são os alternos, tá? Que eu tô trabalhando agora. Outros alternos internos. O C, ó, e do outro lado da transversal, na região interna, um em cima e um embaixo. O C e o E. Então, temos aqui o C, ângulo C, e o ângulo E.
E por fim, eu vou explicar o que são os alternos externos. Tem que estar alternando de forma externa, tá? Um lá em cima, um lá embaixo. Então, quem seria o alterno externo aqui do A? O G, ó, tá alternando de lado da transversal, tá? E tem um em cima e um embaixo. Então, temos o A e o G. Por fim, outro par de alternos externos é o ângulo B e o ângulo H, tá? Tá alternando de lado da transversal, um em cima, um embaixo. Então, temos o B e H, ok? E qual é a propriedade dos alternos? Eles são iguais, tá? Eles são iguais também, tá? Eu poderia ver aqui, ó, eu tava falando do BA e G, tá? Também tem como demonstrar, tá? Também não é difícil visualizar isso, mas como eu disse, o vídeo iria ficar muito grande, tá? Se eu fosse parar para falar todas as informações. Então, bora gravar assim, ó. OPV, né, opostos pelo vértice, correspondentes e alternos, são todos iguaizinhos. O único diferentão aqui, ó, são os colaterais, que a soma desses carinhas aqui, ó, a soma, cada uma dessas somas é igual a 180 graus, tá? E aí eu coloquei 2 exemplos aqui, pra gente fazer rapidinho, tá? Bora lá. Deixa eu mudar aqui de cor. Não, tá bom essa cor. Vou mudar de cor, fazer rosa. Se eu tenho que esse carinha é 60 graus, quanto vale X, né? E quanto vale Y? É essa a pergunta, tá? Olha, eu vou olhar aqui para 60 e para X. Eu verifico o quê? Que 60 e X são ângulos correspondentes, tá? Então, a gente tem aqui que 60 graus é correspondente a X. Logo, o X é igual aos 60 graus, tá bom? Essa é a minha primeira parte. Agora, eu preciso encontrar qual é o valor de Y. Olhando para cá, para o desenho, eu tenho que o 60 e o Y, eles são... o 60 e o Y, eles são colaterais internos, estão do mesmo lado da transversal, aqui na região interna. Ou seja, a soma deles dois é quanto? 180 graus, tá? Então, 60 graus e Y são o quê? Colaterais, tá? Colaterais internos. Então, eu tenho que 60 mais Y é igual a 180 graus. São suplementares, tá? Portanto, quanto vale meu Y? Pego 60, passa para o outro lado subtraindo, eu vou ter que o resultado é 120 graus, tá? Esse foi o exemplo número 1. Bora para o exemplo número 2. Exemplo número 2. Se eu tenho um carinha que vale 80 graus, lá em cima, aqui, né? E quanto vai valer o meu X? Bom, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu posso olhar, se esse carinha aqui vale 80, o correspondente dele aqui embaixo também vale 80 graus, tá? E o que acontece? Eu tenho 80 graus, né? Formando com o ângulo X 180, que é metade de uma circunferência, tá? Poderia explicar isso de milhões de formas diferentes, tá? Mas eu tô explicando rápido aqui, pensei nisso, tá? Então, eu tenho que 80 graus somado com um X é metade de uma circunferência, ou seja, o resultado é 180 graus. Então, temos que 80 mais
x é igual a 180. Pega esse 80, passa para lá subtraindo, né? Ou melhor, subtrai 80 dos dois lados, tá? E eu vou obter que o meu x vale 100 graus. Por hoje, pessoal, tá? Queria só explicar aqui um pouquinho para os meus alunos que me pediram. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá? Que eu vou responder vocês. Beijos!